Glória a Deus. Nós vamos ter agora uma intervenção. Que é o momento que você vai entender com você mesmo, com você mesmo. Eu tenho certeza que você não está aqui descrendo naquilo que Jesus está aqui, porque ele sabe, mesmo Jesus, até que a gente pode fazer alguma coisa ou melhor, fazer tudo. Então, agora você vai ocupar a sua fronte e você vai rogar a Deus por você mesmo. Esquece todos. Pense agora somente em você. Aquilo que você precisa, das suas inquietações, das coisas que te ocorreram nesta semana, e te causaram perplexidade, coisas que você não odeia, passou você demais, deixou um tanto quanto desanimado, com a noção de maior. Quem está pela uma perda significativa, são pouco momentos que você conduz. E você precisa de uma renovo, você precisa de uma restauração. E aquilo é o lugar onde você pode conseguir. Deus te autoriza. Saíram dessa casa, não vieram a força para ser templários, vieram com alegria, mas muito também com esperança de verem as suas inquietações, suas frustrações resolvidas. E tem também suas orações nesse momento. Deus disse, não aqui, na tua casa. E onde das suas igrejas tem pregado, o Senhor revolve, o Senhor é um Deus que cura, salva, liberta, que restaura. Isso não é mentira, porque a sua palavra não mente. E ela diz que tu não é homem para mentir, nem filho de homem para te mentir. Então, Senhor, em nome de Jesus, usa todo o decorrer desse culto que é teu. Somente usa, Senhor, para que os corações chorosos sejam controlados com oração, para que as dúvidas sejam dissipadas, para que vidas sejam restauradas. Porque nós estamos assim, Senhor, apenas estão somente para te fechar tudo de louvor e adoração. O nosso intuito é também não poder deixar de ser quem está alto do céu, avisando as pessoas felizes que elas podem, andando nesse mundo como folha seca, como cinzas ao vento, sem rumo, com vida sem sentido. E tu, Senhor, tão próximo, tão perto, com simples
simples para ti é mais que suficiente para uma resgate estupendo, genial, uma salvação que garanta a vida eterna contigo no céu. Porque se fosse para dançar daqui apenas para te louvar e te exaltar, sem nos importarmos com aqueles que entram aqui e que continuam tão perto do reino, mas sem salvação, com certeza, tu também não ficarás. Então, dai-nos a alegria de vermos vidas sendo restauradas, consoladas e, acima de tudo, vidas salvas pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Queridos, essa mesmo como irmãos são os amigos, vamos proceder a leitura bíblica que está registrada lá em Salmos, capítulo 51, verso 7, vai olhar para a transparência, e esse salmo é bem oportuno, bem oportuno. Salmo número 51, verso 7. Vamos lá? 1, 2. De novo. Purifica-me como sou, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais do que a neve. Amém? Sou Salmo de Davi. E Davi tinha um bilhão de razões para usar essa frase que ele usou. Ele tinha cometido pecado terrível, perdeu a alegria da salvação, foi avisado pelo seu melhor amigo daquilo que ele tinha cometido e do perigo que ele estava correndo, e aí ele cai em si e reconhece o pecado, se arrepende. E só depois do reconhecimento do pecado e depois do arrependimento dele é que Deus então entra com uma ação sobrenatural e faz aquilo que só ele, Deus, poderia fazer. Você vai ter uma grande oportunidade nessa noite. Você só pode ser salvo ou salva a partir do momento que você reconheça a sua fragilidade, reconheça que você é pecador, pecadora, que você tem a mão de Jesus, você não vai ser buscado, você não vai buscar nenhum, está perdido. E quando você reconhecer e automaticamente esse reconhecimento te levar ao arrependimento, aí você vai ser salvo. E olha, nosso Jesus, isso é para ontem. Pastor Mário, por que o senhor pediu isso? Porque o inferno não é verdadeiro. Não é verdade? E você pode sair daqui. Eu não quero isso, mas uma bala perdida pode te alcançar na porta da igreja. O infarto pode fulminantemente te levar. E você, depois de estar dentro da casa de Deus, o anjo com a cabeça na mão, lá em cima querendo meter o seu nome. Dependendo da perda, tudo isso que você não tomar,
E ir para o inferno não faz sentido. Não faz. E no número 85 do nosso cantor cristão, Malaquias, então você pode tirar. Tá? Bom, as irmãs que vão ficar falando sobre a campanha para funcionar. Por favor. Queridos, nós estamos com uma campanha para a compra de um ar-condicionado central, né, pastor? Central, né? Ar-condicionado central? Não? Ah, tá.
é um ar-condicionado que vai, com certeza, melhorar em muito o ambiente aqui dentro. Deixa eu falar uma coisa. As pessoas pensam que ar-condicionado é só para ficar fresquinho, né? Mas não é não. Existe uma coisa chamada acúmulo nesse ambiente, nessa célula interna que a gente vive. Esse acúmulo é possível sim com a instalação desses ar-condicionados. E aqui tem crianças, os próprios adultos. Sem dúvida, é algo assim que vai fazer um bem tremendo para nós, não é? E aqui esse envelope, se você não pegou, tem o seu, tá? Pode pedir o irmão Samuel, o irmão César, o irmão Renatinho, que ele tem para você. E esse envelope tem seu nome, e aqui são 10 prestações de R$10 que você voluntariamente vai servir a Deus, para o bem de todos e para o seu próximo. Verdade, R$10 ele colocou aqui, mas se você pode dar 20, dar 30, dar 1000, então você é possível. Ele colocou aqui uma continha acessível a todos. Porém, a Diocese está me olhando ali porque você vou dar 500. Então, isso aí é contigo, está aqui. De repente você pode, você vai fazer isso, se você assim quiser. Então, entre nessa campanha do ar-condicionado, porque a nossa igreja precisa, e até, pastor, para os pregadores que vivem aqui, se sentirem mais confortáveis, né? Isso vai ser muito bom. Se você ainda não está participando, faça isso. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar as suas vidas. Nós vamos estar agora no momento de ofertório, não é? E, segundo Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Então, você vai fazer isso agora. Você vai sair do seu lugar, pegar o seu dízimo, a sua oferta e dedicar ao Senhor. Um lembrete. Esse ato prende-se apenas e somente aos membros da igreja. Todavia, você que nos visita, fica à vontade para proceder assim ou não. O importante é a sua presença aqui. Amém. Não você tem no bolso. Aos membros da igreja está aberta agora a oportunidade de contribuir com os seus filhos de oferta. Já você que nos visita, fique à vontade para fazê-lo ou não. Vamos estar para tanto ouvindo um solo. Não está aqui a pessoa que estará fazendo solo. Entendeu? Ouvimos só pelas mãos certas. O Ministério do Louvor já vai se preparando, porque ao término dela, os irmãos estarão então. Boa noite, irmãos. Não sou eu só. Eu e irmão Mônica e irmã Ilse. Então, irmãos, nós teremos o nosso momento do ofertório, como falou a doutora mais. Nós não estamos cantando esse hino para o secretário integrado, mas estamos cantando. Então, peço que os irmãos estejam orando, porque nós vamos cantar um hino que nós vamos e que ele seja o coração do nosso crente, que está no céu. Amém. Desejo Jesus, ser contemplado na sua face. Às vezes nós estamos isso, mas isso é uma realidade. E ela se transforma em realidade na nossa vida. Da
da maneira mais concreta. A Bíblia fala que hoje nós vemos, mas um dia nós veremos como ele realmente é. Então, vamos adorar a beleza da sua santidade nessa noite, que os irmãos possam estar iniciando a sua santidade. Glória a Deus. Esse mundo já vai tolerância passar, o mundo deixar que eu vou receber minha vida que está no meu Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento de culto ao Senhor. Queremos te agradecer pelos vídeos, pelas ofertas. Queremos pedir, ó Deus, que cada um que está presente aqui nesta noite, que pôde, ó Deus, ofertar a Ti, ensinar, ó Deus, que eu continue abençoando. Que aqueles, ó Deus, que ainda não foram despertados, ó Deus, para esse ato culto, o Senhor possa falar o coração de cada um. Aquele, ó Deus, que está passando por algum momento de tribulação na sua vida, de aperto, ó Deus, que Tu possa, Senhor, suprir todas as necessidades. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Continua, Pai amado, falando aos nossos corações. É hora do Teu fato, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos desejar uma boa noite aos irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Antes de começarmos a louvar a possibilidade do nosso culto, eu queria fazer um convite a todos que estão aqui presentes. No próximo sábado vai estar acontecendo o nosso segundo culto de jovens do ano, tá? Segundo culto de jovens do ano. Eu gostaria de presenciar, ter a igreja de presença de todos vocês que estão aqui essa noite. Aqueles que não estão aqui, dá um passo para eles, divulga para eles também. Nosso culto vai estar começando a partir das 7h30. Vamos ter o pastor Silas, não, rapaz, pastor Silas vai dar filho de Monte Chique, nome de Deus, como usado por Deus para estar trazendo a palavra. E vamos ter também a presença da banda Extremo Som, uma galera lá do microfone, Serra também, manda a música para cima, a música, e eles vão estar aqui participando do culto juntamente conosco. E eu gostaria de todos, tá bom? Eu deixo sempre uma tarefa para a galera do jovem, mas no mínimo trazer 5 pessoas, trabalhando assim, exatamente, no mínimo 5 pessoas. E você também, aceite esse desafio, no mínimo, traga pelo menos 5 pessoas, tá bom? É um culto jovem, mas é um culto para você também, você é jovem também, de todas as idades, tá bom? Agora vamos conhecer aqueles que estão nos visitando nessa noite, então, glória do nosso Deus. Temos a presença do Thiago, do Luiz Geraldo, do camarada ali que é uma semana. Fábio, deixa eu explicar. É bom, cara, pelo vocês aqui na casa de Deus. Sinta-se bem com o Senhor mesmo, beleza? Glória a Deus. Mais alguém? Acho que não, né? Vamos ficar de pé. Você viu, conheceu, tem 3 caras bem grandão, você está no seu lugar, querido. Eu vou dar uma oração para os visitantes, diga que é como ver na casa do Senhor e vamos dar braços de juros ao nosso Deus. Porra, cara da cruz aqui, ó. Não deixa passar nada, Deus abençoe a Deus. Que a paz seja convosco. Amém. Obrigado.
palavra para começar. Eu quero falar. Tem para lá? Glória. Eu quero. Com certeza, né? Esse é o nosso Deus. Deus qual nós servimos, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Sim. E nós somos conhecidos pelo Senhor. Ele nos conhece, né? Ele sabe o que vai no nosso coração. E que você possa realmente ter certeza de uma coisa. Se alguém terminar com você, falar que não vale a pena, tenha certeza de uma coisa. Deus quer você sempre ao lado dele, que ele te conhece. Ele sabe verdadeiramente se você é servo do Senhor ou não. Então, não adianta alguém que está ao seu lado falar que você é crente, nada. Sem defeito não, é como um paga. Mas Deus conhece. Deus conhece que são os seus de verdade. Então, se você está aqui nessa noite, adora Ele com todo o seu coração. Deus sempre quer no seu lado dele a todo momento. Cumprindo o hino de Jesus, é sair pelas nações, anunciando o Evangelho para que através da sua vida, almas serão alcançadas para Ele. Glória a Deus. Thank you.
tem como substituir fazer uma.
Boa noite. Ela espontânea na chave para a cabeça. Isso quer ter um livre acesso ao seu coração. Mas não simplesmente você acreditar, e ele tem todo o direito disso. Mas é porque você sente a necessidade. Porque é uma grande diferença nós abrirmos a porta do nosso coração, saber que alguém tem o direito de entrar e sair nele. E decidirmos abrir a porta porque precisamos desse alguém dentro de nós. Constantemente. Fazendo, temos liberdade de fazer tudo o que Ele quer fazer. Então, essa é a hora de você dizer isso a Ele. E dizer para que Ele tire, neutralize qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer opinião, qualquer ideia que poderia comprometer a liberdade que Ele quer ter no teu coração nessa noite. Para tocar o teu coração e te fazer entender o que Ele quer da tua vida. Porque Deus, Ele quer você. Mas não como você, às vezes, pensa que Ele quer, mas como Ele verdadeiramente quer. E a gente, às vezes, não para para pensar nisso. E que Deus tem que nos ter como Ele realmente quer, e não como nós queremos nos oferecer. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. E tudo o que há em nós, e que os teus olhos estão contemplando nesta hora, e poderia impedir que o Senhor nos tenha e fale aos nossos corações como o Senhor quer falar. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tire e neutralize todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, toda a nossa vontade, todas as questões que giram em torno do nosso querer de nós mesmos, para que tão somente o Senhor cumpra nesta noite o que o Senhor determinou, ouvindo de nós que queremos, e se cumpra em nossa vida tudo o que o Senhor, com amor, graça e bondade, decidiu estabelecer na nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Para nós, um prazer muito grande a presença dos visitantes aqui hoje. Glória a Deus. De falar pessoalmente. Que Deus te conceda outras oportunidades como essa, e que Ele também nos dê sempre a alegria de ter vocês aqui conosco. No congresso que participei, na semana passada, eu vejo um congresso da Ordem dos Pastores Batistas Fluminense de sítio de risco político como o santuário, onde uma vez no ano, de segunda a sexta, eu compareço para Deus estabelecer no meu coração tudo o que Ele tem falado, de forma que eu saia dali definitivamente submisso à sua vontade, tendo entendido o querer dele ali,
e ali mesmo firmar com ele um pacto duradouro, ou seja, enquanto ele lhe der o privilégio por sua graça de viver sobre a face dessa terra. Amém. E eu tenho entendido que tudo que Deus fala ao meu coração lá não é somente para mim, mas é para que eu compartilhe com a igreja. É para que eu compartilhe o culto onde não só a igreja se faz presente, mas também pessoas comparecem. E Deus sabe quais são as pessoas que vão comparecer um dia em que eu transmitir a palavra que durante uma semana recebi lá no Congresso. Então, se Deus transmitiu ao meu coração, de manhã eu compartilhei com a igreja e agora vou dar continuidade para vocês também, que nos estão a honra da presença de vocês, que Deus está aqui, que vocês estarem aqui. Então, quando ele resolveu preparar aquelas palavras durante toda a semana para os pastores lá, ele sabia que os pastores iriam transmitir nas igrejas, e ele sabia que outras pessoas estariam presentes e que ele também queria alcançar com a mesma palavra que alcançou o coração dos seus ministros lá no Congresso. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Jeremias, no primeiro capítulo. Jeremias capítulo 1, até o verso 19. Uma vida de intimidade com Deus. É a palavra de Deus no meu coração nesta noite. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. E Ele, nessa noite, decidiu colocar essa sua proposta no seu coração diante de você. Ele está dizendo a você agora, meu filho, eu quero que você tenha intimidade comigo. O nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de intimidade e não apenas um relacionamento. Eu sei que pais que se relacionam com os seus filhos, mas que não têm intimidade com os seus filhos. Porque ter um relacionamento e ter intimidade, há diferença. Eu posso ter um relacionamento com uma pessoa e não ter intimidade com ela. Por exemplo, vocês têm intimidade, um relacionamento com o chefe de vocês, mas podem não ter intimidade com ele. Você pode ter um relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, mas não ter intimidade com ele. E por isso, não se apropria do que te é direito, porque você não tem intimidade com seu pai. E aí não faz o que poderia fazer se você tivesse intimidade com ele. E é por isso que você não tem avançado na sua vida cristã.
Porque para avançarmos na nossa vida cristã e superarmos os obstáculos da vida, as intempéries, as dificuldades, é necessário que tenhamos intimidade. Somente uma pessoa que tem intimidade com Deus pode experimentar coisas, ações extraordinárias no seu relacionamento de intimidade com Deus. Se não tiver intimidade, ele vai ter tímido em uma série de circunstâncias da vida, que se ele tivesse intimidade, ele não seria tímido. E os discípulos, eles experimentaram isso. Alguns tinham intimidade com Jesus, por isso estavam sempre muito próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da vida do Lázaro, Jesus chama Pedro, Tiago e João para entrar no quarto com ele. E os outros ficaram do lado de fora. E no ministério de Jesus Cristo, a gente percebe esses três homens experimentando, se destacando, porque eram homens que se aproximavam de Jesus e buscavam ter uma vida de intimidade com ele. Mas existe um fator que eles negligenciaram e que muitos falham. É que vida de intimidade, ela tem que ser progressiva. Eu não posso desejar ter uma intimidade com Jesus hoje e achar que essa intimidade que eu tenho com Ele hoje é suficiente para toda a minha vida, porque intimidade não é assim. Você vai adquirindo intimidade cada vez maior. Ela não pode parar. O relacionamento de intimidade ele não pode chegar ao seu ponto máximo. Ele avança a cada instante. E é assim que Deus quer que você pense sobre a intimidade e Ele propõe que você tenha com Ele. A palavra de Jeremias, filho de Euquias, sacerdote que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, e a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei o profeta. Então disse eu, Jeremias, ao Senhor, Senhor Jeová, ele não veio falar, porque sou uma criança, mas o Senhor disse a Jeremias, não diga, eu
diz o Senhor, virão e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois os deixaram a mim e queimaram o tempo a deuses estranhos e se curvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, fique os teus mãos e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te desanimes diante dele, porque eu falei com que não temas da sua palavra. Porque ele te põe hoje por cidade forte, e por colunas de ferro, e de muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Bom, ele estava para acontecer, não só na história do povo de Judá, mas em todo o mundo, um momento terrível na vida da civilização daquela época. Não só em relação aos povos de Judá, mas em todo o mundo naquela época. Chegou o momento de Deus tratar com todas as nações da face da terra. E ele decidiu chamar o homem para utilizá-lo como instrumento às nações. E principalmente ao povo judeu. Ele chamou o homem para, nesse momento crítico, utilizar a vida dele. Um homem que já tinha uma intimidade com ele, mas que precisava entender que intimidade é uma atitude que assumimos no nosso relacionamento, que nos leva a nos aproximarmos cada vez mais e mais de Deus. Porque só assim ele teria condições de ser um instrumento de Deus, que Deus quer usar, através da vida dele, o que iria deixar consumar toda a obra de Deus na história da civilização no tempo de Jeremias. E Deus fala isso bem claro a Jeremias. Jeremias, há uma grande tarefa perigosa tarefa, e que vai requerer de você uma profunda intimidade comigo. Porque senão você não terá condições de suportar e realizar essa grande tarefa. Onde Deus fala sobre isso? Deus fala na primeira visão de dar. Jeremias, o que você vê? Ele diz: eu vejo uma vara. E aí Deus vira para Jeremias assim: viste bem, porque eu quero sobre minha palavra para cumprir. O que Deus estava dizendo a Jeremias? Quando ele mostra a vara simbolizava a disciplina. O exercício do juízo de Deus sobre uma nação, sobre um mundo que estava em direção contrária ao que Deus havia estabelecido. Então Deus disse a Jeremias: eu te coloquei como profeta nesse tempo, porque eu vou conseguir disciplinar não só o povo judeu, mas todas as nações do mundo por causa das coisas obedientes.
tenha estabelecido pacto nenhum com ele. Aquilo que o que ele se propôs a viver não tem nada a ver com o que eu estabeleci para a vida dele, então não tem nada a ver comigo. Porque Deus diz na sua palavra que ele corrige a todo o que ama. Então, se somos amados por Deus, então nós temos que entender que Ele tem o direito de nos disciplinar, zelar sobre a sua palavra, e quando nós fugimos dela, Ele nos disciplinar para nos trazer de volta, porque Ele nos ama, Ele não quer que a nossa vida seja o reflexo de uma vida que compromete os propósitos que Ele estabeleceu para Deus. Ele deixa aqui bem claro. Jesus começava alguma etapa que faria entender que a cada instante eu teria que ter uma vida de intimidade. Você pode hoje, depois de terminar de ouvir a palavra de Deus, decidir não querer viver essa vida de intimidade com Ele. Mas se você decidir viver essa vida de intimidade com Ele, você tem que entender. Tem que estar pronto a obedecer a vontade dele em todos os aspectos. E até mesmo quando a situação chegar ao ponto que, humanamente falando, é insuportável. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu. O que ele passou, outros profetas não passaram. Ele foi torturado como nenhum outro profeta. De repente, ele estava pensando assim, muitas das vezes eu mais pensando, que bom, eu vou dar início a uma vida de intimidade com Deus e vou começar a viver o extraordinário de Deus. Tudo aquilo que ele desejar fazer na vida de alguém, na vida da igreja, de uma obra, eu serei instrumento de Deus para que essas coisas aconteçam. Eu darei pontapé inicial, porque Deus me convocou para essa vida de intimidade e eu aceitei, então coisas extraordinárias acontecerão sim. Mas também acontecerão coisas que você não terá, entre aspas, prazer nenhum delas. Se você olhar para elas com olhos humanos e não com olhos espirituais. O que é necessário para vivermos uma vida de intimidade com Deus? Deus deixa bem claro para Jeremias que uma vida de intimidade com Ele implica em um encontro profundo e verdadeiro com a sua palavra, no verso 4. O encontro ou reencontro profundo com a palavra de Deus. E somos. Não há possibilidade nenhuma de estarmos vivendo uma vida de intimidade com Deus. E a palavra de Deus está sendo negligenciada no nosso dia. Então, é uma leitura apenas, mas é buscar nela o alimento espiritual e é buscar nela a diretriz do nosso mundo, a resposta de Deus quando o que Ele quer que façamos em meio às circunstâncias que Ele permitirá que passemos um dia que se levanta ou que Ele levanta de volta. Um encontro profundo e verdadeiro com a sua palavra. É tempo de você entender isso. Que a palavra de Deus deve
em nós a sua verdade e submissão ao cumprimento do Senhor. Deveria ser entendido isso. E palavra de Deus é o café. Não acredito em vida de santidade, dignidade de Deus, quando a pessoa não ama a palavra de Deus, não se dedica à leitura da palavra. Eu não acredito. Não acredito. Porque essa é uma das principais características de uma vida de intimidade com Deus. É um encontro profundo com a palavra. Porque não existe nenhum outro meio que Deus vai falar ao seu coração para direcionar a sua vida, senão através da sua palavra. E se dela você está distante, dela você não medita, e ela não produz na sua vida, não te leva a atitudes de fé, logo a sua vida está vazia, não há possibilidade nenhuma de você ter intimidade com Deus. Deus deixa isso claro para a gente. Ele também diz a Jeremias que uma vida de intimidade com Ele é uma vida de reconhecimento de uma comunicação efetiva. No verso 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da mala, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus estava dizendo a Jeremias que ele precisava entender, reconhecer a comunicação de Deus, que era algo efetivo na vida dele. Era algo que estava produzindo um efeito, que estava fazendo as coisas acontecerem. E ele precisava entender isso. A palavra de Deus, a comunicação de Deus, ela é efetiva. Quando Deus fala ao seu coração, Ele vai te fazer ver o que Ele, no decorrer da sua vida, está produzindo. Você vai poder pensar sobre a sua vida e perceber Deus cumprindo a sua palavra dia após dia, mês após mês, ano após ano. Se você perguntar a uma pessoa, meu filho, em que momento da sua vida você tem percebido a vontade de Deus, nitidamente o que Deus tem designado para a sua vida? E ele não conseguia descrever aspectos da sua vida em que Deus estabeleceu pontos firmes. É porque ele ainda não vive a comunicação de Deus como um fator efetivo. Porque ele não consegue perceber um Deus que trabalha através da vida dele ou da vida dele desde o ventre da sua mãe. E Deus fala isso com a Jeremias. A minha comunicação, ela é efetiva. Ela não começou contigo, não está sendo estabelecida agora, Jeremias. Antes, ou quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu ali estava me comunicando efetivamente contigo e estabelecendo, fazendo tudo para cumprir o propósito que eu estabeleci para a sua vida. A minha professora no seminário, ela me ensinou isso. E Deus, através dela, me fez entender isso. E quando eu entendi isso, eu comecei a ver a manifestação de Deus, a comunicação de Deus efetiva em vários aspectos da minha vida. E depois que eu contei a minha vida para ela, e ela disse, meu filho, Deus se manifestou aqui, como você era menino, Deus se manifestou aqui, Deus se manifestou aqui, aqui e aqui. Você ainda tem dúvida de que há uma vocação, que Deus tem um plano para a sua vida. Aí eu disse para ela, tia da vida, eu não tinha ainda pensado nisso. Deus tem uma comunicação efetiva com os seus servos. E a cada momento da vida deles, Deus mostra, encela pontos em que eles se reportando a Ele,
não querer viver uma vida de intimidade com Deus. Uma comunicação efetiva desse Deus a benefício. Aquele que quer ter intimidade comigo conhecerá que há uma comunicação efetiva minha com Ele. E ela se revelou e se revela em cada ponto da sua vida. Uma vida de intimidade com Deus produz maturidade frente às objeções. Produz maturidade frente às objeções. Verso 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas Deus disse, não diga, sou uma criança, porque onde quer que eu te enviarei, tudo quanto te mandar, farás. Uma vida de intimidade com Deus produz maturidade frente às objeções. O que é isso? Deus estava dizendo a Jeremias o seguinte: Jeremias, olha, acontecerão uma série de objeções na sua vida. E quando elas acontecerem, à medida em que você tiver intimidade comigo, você saberá reagir meio a essas objeções. Mas se meio a essas objeções você recuar, é porque a sua intimidade comigo não foi restabelecida, não está. Ela não está em avanço, por isso. Então, quando uma pessoa tem um determinado momento com a presença de Deus, toca Deus e toma uma decisão meio a esse toque, a essa voz de Deus no seu coração, com certeza virá sobre ela as objeções, porque é assim. E se em meio a essas objeções ela recuar, é porque na verdade ela não entendeu o que significa uma vida de intimidade com Deus. Ela não entendeu. Porque uma vida de intimidade com Deus produz maturidade frente às objeções. Uma vida de intimidade com Deus resolve as crises e mantém o foco na ordem de Deus. Resolve as crises e mantém o foco na ordem de Deus. Há pessoas que passam por crise, elas perdem o foco da ordem de Deus e ficam perdidas. Chutam o pau, abandonam. E se você perguntar a ela o que você está fazendo, ela diz que não sei, eu decidi fazer, tomar essa decisão. Mas por quê? Não, é porque é assim mesmo, ela não vai ter resposta. Porque não houve resolução em meio à crise e ela perdeu o foco. Será que você está sem solução para as suas crises? Será que você perdeu o foco da ordem de Deus? E Deus diz a Jeremias, mas o Senhor disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviarei, e tudo quanto te ordenar, te mandar, tirar. Então, no verso 6, ele entra em crise: ó Senhor, eu sou uma criança, quem sou eu? Aí não precisar de mim, a situação de mim, eu não me permite acreditar no Senhor tenha tamanho propósito na minha vida, onde eu realmente seja habilitado. Conseguirei fazer o que o Senhor está dizendo que pode e quer fazer através de mim? Deus, eu não vejo possibilidade nenhuma. Aí eu entro em crise. Mas só que Deus manda uma segunda palavra, resolve a questão
tem intimidade com Deus entende isso. E crises são resolvidas por Deus, porque à medida que ele tem intimidade com Deus, é possível elas não serem resolvidas. E ele tem que continuar com o foco na ordem de Deus, e não na crise, mas na ordem de Deus. Porque Deus é que vai resolver as questões na sua vida. Todos nós passaremos por crise, mas é resultado de falta de intimidade com Deus todo aquele que fica vivendo as mesmas crises. É falta de intimidade, porque Deus resolve as crises. Então, quando a pessoa pergunta, como é que está em relação àquela situação? Ah, pastor, é que está ruim. Aí o pastor ora, veja, ora, né? Aí um mês depois, e aí? Ah, pastor, ainda está ruim. Aí o pastor, e aí? Está ruim, pastor, não resolveu nada. Aí vem o ano depois, o pastor, e aí? Continua ruim, está mesma crise. Agora, quando a pessoa tem intimidade com Deus, as crises estão resolvidas. Como é que está? Pastor, está resolvido, Deus é a nossa solução. Foi isso, e agora estou nesse caminho. Aí, uma outra crise, mas não é resultado, tem que não ter intimidade, porque uma outra crise não é dele. Verdade. Porque ele tem intimidade, ele vai ter um bom resultado em relação às crises. Porque tudo muda. Tudo muda. Por fim, uma vida de intimidade com Deus, ela nos concentra na promessa do Senhor. Ela nos concentra na promessa do Senhor. Uma vida de intimidade com Deus nos concentra na promessa do Senhor. Quantos servos de Deus estão concentrados nos seus próprios planos, no que eles mesmos estabeleceram para a sua vida e não na promessa do Senhor? Qual a promessa de Deus para a sua vida? Para que não seja. Infelizmente, existem cristãos que nem sabem quais são as promessas de Deus para a sua vida. Mas aquele que vive em intimidade com Deus, ele se concentra nas promessas. Existe essa promessa de Deus na minha vida e ela vai se cumprir. E eu estou caminhando no dia de amarelo, o pronto acabou. Não importa o que está acontecendo à minha volta, não importa o que está sendo levantado diante de mim. Deus me fez uma promessa e eu estou concentrado na promessa dele e ele não mente. Ele há de cumprir a sua promessa se eu me mantiver firme e concentrado na sua promessa. E Deus. Mas só que o Satanás é esperto. Ele começa a fazer uma série de coisas para gente olhar para as circunstâncias e não para a promessa de Deus. E aí então o propósito de Deus é comprometido. E a gente vai vivendo a vida, e aí chega a hora da morte, e o que poderíamos nos apropriar de uma vida de intimidade e realizar uma vida de intimidade, e o que poderíamos experimentar com uma vida de fidelidade, a gente não experimenta, aí sofre, apoia muito. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, meu filho, quando eu te chamei e você aceitou e como o seu Salvador, que te colocou em minhas mãos, foi para você viver uma vida de intimidade comigo. Porque sem essa vida de intimidade, a sua vida vai se tornar um oscilante. E você vai apanhar muito. Mas se você viver de intimidade comigo, você vai conseguir se desviar das situações produzidas por Satanás, dos dardos inflamados, do inimigo. E ele lançará sobre você para te fazer ansiedade, fazer parar. Eu quero concluir
fazendo você lembrar da situação, da visita de Jesus à casa de Lázaro. Era um amigo formado, Jesus sentia muito bem lá na casa de Lázaro. E ele estava lá visitando Lázaro. E Maria, desejosa de estar próxima do seu mestre, de ouvir os seus ensinamentos, a palavra nos diz que ela ficou aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus Cristo falava, perguntando as coisas a respeito do reino de Deus. Tudo que ela precisava, tinha necessidade de saber, ela perguntava a Jesus ali, ela ficava atendendo as palavras de Jesus, da presença de Jesus, da comunhão de Jesus. Ela estava ali aos pés de Jesus. Marta estava atarefada. E então Marta vira para Jesus e diz assim: Senhor, não te dá que Marta fique aí aos teus pés, enquanto eu estou lá toda atarefada com a preparação do almoço, do jantar, da refeição. Aí Jesus diz assim: Marta, Marta. Ele disse 2 vezes Marta. Ele não disse uma vez só, mas disse 2 vezes Marta. Esse 2 vezes significa advertência. Ele estava advertindo Marta, porque a atitude de Marta era a atitude de alguém que decidiu abraçar o que não tinha. Enquanto Maria tinha abraçado, que era de grande importância para a vida dela. Então, por isso que ele diz: Marta, Marta, 2 vezes. Porque quando se repete 2 vezes, ela falava de advertência. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Que não lhe será tirada. O que Marta estava fazendo era importante, mas não tão importante quanto estar aos pés de Jesus e fazer o que Maria estava fazendo. Hoje, muitos na sua vida cristã estão como Marta, pensando que o que fazem está agradando o mestre, quando o que o mestre está querendo é que estejamos aos pés dele, crescendo em intimidade com ele. Porque a vida cristã só tem valor se nós vivemos em intimidade com ele. Porque se não houver intimidade, a vida cristã não vale nada. Não vale nada. Se não tiver intimidade, não vale nada. Você será apenas um cristão que vai entrar no batismo, vai cooperar com as suas ofertas, vai estar ocupando determinados cargos na igreja, mas em relação ao teu Senhor, ele estará distante e na sua vida não estará sendo estabelecido o que Deus tem prazer, tem que estabelecer, que é uma vida de intimidade com Ele. Você pensa, ou você acha que eu ser pastor é mais importante do que estar aos pés dele e dizer para ele: eu não importa se sou pastor ou não, o que importa é que eu tenho uma vida de intimidade contigo. E não basta você ser pastor. Se você pensa que ser diácono é mais importante do que viver uma vida de intimidade com Deus, não é. Porque Deus preferiria que não existisse pastor e que todos tivessem uma vida de intimidade com ele, e que não existisse diácono, que todos tivessem uma vida de intimidade com ele. Mas a proposta do ministério pastoral, ela não pode estar separada de uma vida de intimidade, como o ministério pastoral também não pode estar separado de uma vida de intimidade, como a vida cristã não pode estar separada de uma vida de intimidade, pessoal. Ou nos apliquemos a vivermos uma vida de intimidade com ele, ou muita coisa vai passar, e muita cabeça ainda iremos bater, e muita coisa ruim haverá de acontecer na nossa vida. Porque somente uma vida de intimidade nos preservará de situações que muitos vivem, porque vivem a vida cristã como ele quer, e não como Jesus quer, aos pés. Que seja mais importante para você viver a presença de Jesus a cada dia, a cada momento que você se ajoelhar,
A cada momento que você abrir a palavra, a cada momento em que você olhar para um pecador, e seja muito mais importante para você a maneira como você está vivendo a sua vida cristã do que o que você faz. Porque você pode estar fazendo muita coisa e não com a vida de intimidade com Deus. Que tipo de vida você está vivendo? E que tipo de vida você, a partir de agora, está vivendo? Porque hoje Jesus está dizendo para você que Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E que a resposta às situações, muitas situações que você vive, é porque faltou intimidade pura com Ele em meio a essas situações. Faça a sua cabeça para vamos orar. Amado Pai, não vou te chamar de Deus dessa minha oração, mas vou te chamar de Pai. Porque olhar para o Senhor agora como Deus, e não como Pai, não condiz com o Senhor. Falou aos nossos corações. Eu sei que como Pai, eu atendo melhor. Ou é melhor correspondida a proposta de intimidade contigo do que comigo. Como Deus, eu ficaria com medo de revelar ao Senhor os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas omissões. Como Deus, eu ficaria receoso de me rasgar diante do Senhor e dizer o que eu nem mesmo saberia dizer e poderia dizer. Mas como Pai, eu sei que posso chegar diante do Senhor e dizer, Pai, eu não quero ser um filho distante, eu não quero ser um filho que te visite alguns dias da semana, um filho que te visite alguns dias do mês, ou que algumas quinzenas no ano. Eu não quero ser um filho que o Senhor precise mandar um recado dizendo, filho, vem para minha casa, eu preciso do lugar. Eu quero ser um filho que deseje estar contigo a todos. Eu quero ser um filho em que poderia pegar o carro, colocar o Senhor dentro dele e passear. E conversar. Eu quero falar contigo nessa hora. Como um filho que acabou de ouvir do Pai e precisa de reaproximar, que precisa estar mais presente, que precisa buscar e ajuda para isso. Porque as situações dessa vida têm me distanciado de ti. As preocupações em relação ao ministério, as preocupações em relação à obra, têm me distanciado de ti. Parece que tu jogas com o Senhor nessa noite. E todas as minhas preocupações, os meus sentimentos, de estar aqui e ali, têm me distanciado. Porque, na verdade, eu tenho agido mais por preocupação em querer ver acontecer do que em querer sentir o Senhor, ouvir a sua voz. Queremos estar aos teus pés, em festa de mim,
e viver um momento de grande intimidade. Pai de amor, não deixe que Satanás cale no nosso coração a tua voz para nós nesta noite. E que ao sairmos daqui, como antes de dormir, nos ajoelharmos e falarmos contigo, possamos abrir, a começar a viver na nossa oração, de fechamento de todo esse dia, um momento de intimidade. E amanhã o Senhor, quando nos lamparmos, e outra coisa não ocupe o nosso coração, senão buscarmos a tua paz, falarmos contigo e pedir a tua presença e a tua direção em tudo que haveremos de fazer, para que o que fizermos tenha segundo a tua vontade e não tomados pelos nossos sentimentos e pelos nossos desejos. Perdoa todos os nossos pecados, salva-nos, guarda-nos, faz o nosso coração o que é do teu interesse fazer, porque melhor é cumprir e viver a tua palavra, por mais difícil que seja as circunstâncias, de que viver uma vida sossegada, longe do que o Senhor estabeleceu para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Transforma minha vida.